Você pode encontrar todas as receitas e quantidades de ingredientes na caixa de descrição abaixo. O que vou fazer é começar com o meu bolo de 6 polegadas. Então aqui eu fiz o meu bolo de chocolate de 6 polegadas e já o cortei em 4 camadas. Pronto para empilhar e decorar. Para fazer o meu bolo de chocolate é super fácil. Você quer começar com um pouco de manteiga derretida. E na manteiga você quer adicionar açúcar e bater até que esteja totalmente incorporado. Em seguida vamos adicionar os ovos e misturar bem. Gosto de usar um batedor porque ele ajuda muito a quebrar os ovos. Em seguida, adicione todos os ingredientes secos, farinha, cacau em pó e se não estiver usando farinha com fermento, adicione também o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. É muito importante peneirar esses ingredientes juntos, especialmente se você estiver usando cacau em pó, porque ele pode formar grumos e você não quer nenhum grumo na sua massa. Depois de peneirar, use uma espátula para incorporar ao restante dos ingredientes até formar uma massa lisa. Agora, meu segredo para um bom bolo de chocolate úmido e para equilibrar a doçura é adicionar iogurte. Então, estou apenas usando um iogurte branco simples aqui e misture até que esteja totalmente incorporado e a massa esteja linda, sedosa e lisa. Agora, como já mencionei, estou fazendo um bolo de 2 andares. Então, a massa que estou fazendo é suficiente para 6 e 8 polegadas. Depois, encho as formas forradas e peso-as para garantir uma quantidade uniforme de massa em todas. Pré-aqueci meu forno a 170 graus Celsius. Esses bolos levarão cerca de 45 a 50 minutos. Gosto de verificar os bolos após 45 minutos e dar mais 5 a 10 minutos, conforme o progresso. O que você está procurando é um bom retorno ao toque. Uma vez que estejam totalmente assados, você pode tirá-los do forno e desenformá-los em uma grade para esfriar e deixar os bolos esfriarem completamente. Uma dica importante é fazer o seu bolo no dia anterior à decoração. Primeiro, ele fica menos esfarelado e mais fácil de usar, além de ser melhor para a organização. Você deseja desfrutar do processo de assar, sem que a sua cozinha fique totalmente caótica nesse dia. Embrulhe seus bolos em filme plástico e deixe-os em temperatura ambiente durante a noite, não na geladeira. A geladeira resseca o bolo. Depois, prepare as fatias de bolo cortando as partes de cima e ao meio, obtendo um total de 4 camadas. Eles estão prontos para serem recheados. Eu fiz um creme de manteiga de merengue suíço com chocolate Tony's derretido adicionado. Se você já sabe fazer creme de manteiga de merengue suíço, pule para a parte da decoração. Caso contrário, aqui está uma recapitulação rápida. Você vai querer colocar suas claras e açúcar na tigela da sua batedeira e misturar usando uma espátula de borracha. Coloque a tigela sobre uma panela com água fervendo e continue misturando e raspando as laterais. O objetivo aqui é elevar a temperatura a um nível seguro para consumo. Por serem ovos, é importante pasteurizar os ovos e eles são pasteurizados a 63 graus Celsius, mas eu gosto de elevá-los a 65 graus só para ter certeza. Continue misturando as claras e o açúcar, e você notará que ficará um pouco mais solto e um pouco espumoso. Neste ponto, você pode começar a medir, pois sabíamos que a temperatura não estava correta. No segundo em que colocamos para aquecer. Misture e raspe as laterais para derreter todo o açúcar e garantir um creme de manteiga super suave. Quando a temperatura estiver certa, coloque na batedeira em alta velocidade e bata por 3 a 5 minutos até formar um merengue espesso e fofo. Bata as claras até ficarem em picos firmes. Depois, deixe esfriar completamente. Aproveite para derreter o chocolate que será adicionado ao creme de manteiga. Não use o chocolate quando estiver quente. Quando você está despejando no seu creme de manteiga, porque vai derretê-lo, é o que eu fiz agora. Quando a tigela esfriar completamente, adicione a manteiga. Estou colocando a batedeira em velocidade média e adicionando cada pedaço de manteiga, apertando levemente antes para garantir que esteja amolecida. Adicione a manteiga em cubos gradualmente, sem esperar a mistura completa entre cada adição. Com toda essa manteiga dentro, é só aguardar. Você está esperando que o merengue comece a quebrar e ficar mais espesso ao redor do batedor. Isso é conhecido como momento mágico, quando o creme de manteiga está agindo. Assim que o creme de manteiga se reunir e começar a se afastar das laterais, aumenta a velocidade ao máximo até que todo o merengue seja incorporado à manteiga. Agora é hora de adicionar o chocolate ao seu creme de manteiga de merengue suíço. Despeje o chocolate e certifique-se de que não está muito quente e misture isso com uma espátula. Você notará como o creme de manteiga fica suave ao adicionar o chocolate, eliminando um pouco de ar também. Temos nosso delicioso creme de manteiga de chocolate amargo do Tony. O equilíbrio do chocolate amargo contra o creme de manteiga doce é simplesmente perfeito.
Eu amo isso! Para começar a montar nosso bolo, precisamos de uma base. Como estou fazendo um bolo de 2 andares, tenho 2 bases para bolo aqui, uma do mesmo tamanho do bolo. E uma é um pouco maior. E o que acabei de fazer é prender a base para bolo de 6 polegadas à base maior com fita adesiva, porque vou retirá-la depois quando empilhar o bolo, o que você verá em um momento. Mas primeiro quero fixar a primeira peça do bolo nesta base, então vou aplicar um generoso zigue-zague de glacê e depois pegar uma das minhas camadas de base do bolo, porque é a mais plana, e colocá-la em cima. E apertá-lo. E agora posso aplicar uma camada uniforme de creme de manteiga de chocolate em cima deste bolo de chocolate. Gosto de fazer isso em espiral porque garante uma camada uniforme de creme de manteiga até a borda. E então, usando uma espátula e apenas o lado dela, vou colocá-la para baixo e girar o bolo na mesa giratória para achatá-lo para que fique super uniforme. Adoro trabalhar com creme de manteiga de chocolate, deixa tudo muito suave. Então, o próximo pedaço do bolo pode ser colocado, certifique-se de que está alinhado e repita o mesmo processo. Espiral de creme de manteiga de chocolate, próxima camada e mais creme de manteiga. Então é um bolo bem alto. Achate mais uma vez. Na verdade, a espátula e a mesa giratória fazem todo o trabalho, desde que você aplique a pressão nos lugares certos. Finalmente, tenho minha segunda base de bolo e vou virá-la de cabeça para baixo, pois esse é o ponto mais plano do bolo e quero um topo bem nivelado. Certifique-se de que está uniforme. Agora, aplique bastante creme de manteiga para esta camada de migalhas. O que gosto de fazer é preencher essas lacunas. Preencha bem as laterais dos bolos com o creme de manteiga para garantir uma cobertura uniforme. E então, um pequeno montinho em cima. Primeiro, gosto de espalhar o que está em cima. Note, eu não fiz outra espiral, você realmente não quer muito aqui, e eu vou manter este bolo nu, então eu quero que o bolo apareça. A mesma ação de rotação que eu fiz dentro do bolo, e agora vou trabalhar nas laterais. Então, vou fazer essa ação engraçada de bolo que você provavelmente já me viu fazer antes e ir de um lado para o outro, espalhando esse creme de manteiga ao redor dos lados do bolo e estou começando de baixo e depois subindo. Não preciso me preocupar em alisá-lo ainda, porque isso vem a seguir e já cheira como um paraíso de chocolate. Agora posso pegar meu raspador de bolo e raspar os lados. E isso vai remover todo o excesso de creme de manteiga. E deixar uma camada fina e esperamos expor um pouco do bolo também para conseguir aquele efeito nu que estamos buscando. Mais algumas voltas para um acabamento suave e bonito. Não me importo que não esteja perfeito, pois vou passar outra camada fina por cima. Bem retinho. Uma excelente camada de migalhas, agora é só arrumar os cantos superiores. E vá de fora para dentro, cortando em direção ao centro. E limpe bem! Faça o mesmo novamente, e é assim que você consegue esses cantos bem definidos. Agora, o motivo pelo qual estou trabalhando na camada superior primeiro é porque quero que esta camada esteja bem fria, porque vou empilhá-la. Então, vou colocar isso no freezer por bons 10 a 15 minutos para ficar bem frio. E fazer o mesmo com o meu bolo de 20 centímetros. Obrigada! O creme de manteiga está completamente firme ao toque. Para deixar o bolo mais arrumado, mesmo sendo um bolo nu, gosto de passar outra camada fina de creme de manteiga, evitando que fique nos dedos. Então eu tenho aqui algum creme de manteiga de chocolate sobrando, e apenas com as costas da minha espátula eu posso aplicar um pouco deste creme de manteiga, mas apenas uma camada fina. E o que isso faz é apenas preencher quaisquer buracos ou lacunas que possam ter sobrado da camada de migalhas. Mas eu ainda quero ver aquele bolo aparecendo. É por isso que estou aplicando aos poucos. E então um pouco no topo apenas para arrumar e alisar. Sempre acho satisfatória essa parte de um bolo nu, pois o bolo está frio.
Ele tem alguma resistência e agora eu posso raspar ao redor dos lados novamente e revelar aquele belo efeito nu. Apenas algumas partes que a espátula não pega. E então, como antes, limpo minha espátula e limpo esses cantos para que fiquem bem afiados e prontos para as gotas. Como estou empilhando este bolo, quero que ele fique bem frio novamente. Se você está fazendo apenas um andar, pode ir direto para as gotas, mas vou colocá-lo de volta no freezer para esfriar e fazer a segunda camada fina no de 8 polegadas. Lá eu realmente acho que a segunda camada faz toda a diferença. Então, agora, preciso preparar este andar para empilhar o de 6 polegadas em cima. E então tenho alguns canudos de plástico que preciso inserir no bolo. 3 são suficientes para um de 6 polegadas. Vou apenas empurrá-los e espaçá-los. E usei uma cor brilhante de propósito para que seja óbvio onde estão os canudos e alguém corte por dentro e queira comê-lo. Você não quer que ninguém coma canudos? Faça um pequeno ajuste e agora sei onde cortar. Esses canudos sustentam o andar de cima. Lembre-se que coloquei o de 6 polegadas na base do bolo, que fica sobre o canudo, então não há peso diretamente sobre o bolo. Este andar está pronto, agora vou pegar o de 6 polegadas. Então, o de 6 polegadas está bem frio, então antes de colocar isso no bolo, preciso de um pouco de creme de manteiga para fixá-lo. Então, eu tenho um pouco na minha espátula e vou apenas espalhar um pouco em cima. E então, usando a espátula, posso soltar este bolo da tábua. Isso saiu bastante facilmente. E não se esqueça de remover aquele pedaço de fita adesiva em baixo. E então, simplesmente coloque o bolo em cima e tente centralizá-lo o máximo possível. Eu quero apenas preencher a lacuna na parte inferior, onde os 2 andares se encontram. Então, com um pouco de creme de manteiga, vou aplicar bem na parte inferior. A maior parte disso será coberta com pingos e outras decorações. De qualquer forma, mas eu quero fechar isso um pouco. E então arrumar isso com a espátula. Então, aí vamos nós. Os 2 andares bem empilhados e agora é hora de decorar e vou começar com as gotas de chocolate. Para as minhas gotas de chocolate, estou usando minha ganache de chocolate regular, então derreti um pouco do chocolate amargo do Tony com creme. Você pode encontrar todas as quantidades para isso na descrição. Vou aplicar minhas gotas com um saco de confeitar em vez de uma espátula, como de costume, para ter mais controle. Então eu tenho um saco de confeitar aqui. E vou colocá-lo no copo. E então vou despejar esse delicioso chocolate dentro para enchê-lo. Vou apenas cortar a ponta. Então vou começar a confeitar neste segundo nível, deixando o chocolate escorrer pela borda. Como preencher o espaço entre os níveis? Algumas gotas mais longas. Algumas mais curtas. E isso realmente dá vida ao bolo agora. Então a mesma coisa exata, em volta do andar superior. Eu gosto de espremer quantidades diferentes cada vez para obter mais de um chocolate orgânico e então eu só vou preencher o topo. Adoro como essas gotas são formadas. Eu prometi a você um bolo de chocolate com cobertura. Então vou deixar essas gotas assentarem no bolo por alguns minutos enquanto reúno o restante das minhas decorações e então termino o bolo. Então, finalmente é a etapa de decoração, minha parte favorita. Coloquei um pouco do creme de manteiga de merengue suíço de chocolate que sobrou em um saco de confeitar com bico de estrela para fazer detalhes, que também vai funcionar como cola para as outras decorações, mas também tenho os ovos de chocolate do Tony. Fiz alguns dos meus babados de chocolate com o chocolate amargo do Tony e funcionou muito bem.
Também tenho flores comestíveis frescas para adicionar cor, além de detalhes em ouro. Então, o que eu vou fazer? É criar um efeito de cascata no bolo começando do topo. E então eu vou trazer essa decoração para a frente do bolo em uma cascata. Na minha opinião, essa decoração por si só já é linda. E então continue a decoração para o segundo andar, para então descer pela frente do bolo. Então o que eu quero fazer é realmente continuar com os ovos de chocolate e depois colocar as outras decorações para preenchê-lo. E a textura nos ovos também dará a ele outra dimensão. Então eu tenho muitos ovos para passar. Agora um pouco de chocolate branco, meu favorito. Se você sabe, os de framboesa e chocolate branco. Acho que já coloquei ovos de chocolate suficiente. Agora vou preencher os espaços com alguns dos meus bombons de chocolate. Para realçar esses bombons e alguns ovos, tenho um pouco de pó de ouro comestível. Vou apenas destacar alguns desses detalhes e realmente realçá-los. Adoro o ouro contra o chocolate escuro. Um toque de folha de ouro na frente para combinar com todas essas decorações douradas. Eu realmente queria incluir ouro neste bolo porque o chocolate do Tony é claro, envolto nessa bela embalagem dourada, e isso faz uma grande diferença na experiência de comê-lo. Por fim, para finalizar e adicionar um toque colorido, já que estamos entrando na primavera, algumas dessas flores comestíveis. Adoro o contraste do laranja com o chocolate, combinam perfeitamente. E aí está, o último bolo de Páscoa com cobertura de chocolate, incluindo os ovos de Páscoa do Tony. Espero que você tenha gostado de assistir isso. Experimente! É divertido de fazer e delicioso com o chocolate adicionado do Tony. Se você experimentar, por favor, marque-me em Georgia's Cakes ou em Tony's Chocolate para que possamos ver suas criações. Desejo-lhe uma Páscoa incrível. Até breve com mais tutoriais.